O que, padre, eu... Tentando encontrar a maneira mais correta de articular isso, mas assim, mais ou menos na linha de São Tomás, no século XX o Emil Brunner vai trazer a seguinte ideia um pouco mais radical. Que o papel do teólogo é ser guardião do mistério. E o que ele quer dizer com isso? Aquilo que a gente não tem condição de afirmar, o teólogo tem o dever de alertar. Olha, a partir daqui a gente está especulando. Uhum. A partir daqui, a gente já não está mais fazendo refino. A partir daqui, a gente já está dizendo a respeito de Deus coisas que não podem ser afirmadas. É claro que dentro do contexto do Emil Brunner, isso vem depois de um trauma, de uma autoconfiança moderna muito pronunciada, um positivismo muito pronunciado. Mas o que eu quero dizer com isso, padre? A mim, e eu acho que a maioria dos teólogos protestantes honestos, essa formação orgânica da dogmática medieval, ela às vezes não é tão orgânica assim. Ela não leva em consideração com o devido rigor o caráter contingente da linguagem, da escolha de um idioma, do seu Sitzenleben, da sua localização, das articulações culturais e das necessidades históricas para que aquelas doutrinas se formassem. Não sei se eu estou sendo claro no que estou... Sei. Tu tá sendo, sim. Só que eu acho que é problemático. Por quê? Por quê, né? Agora sim o debate começou. Não, eu acho que é uma conversa muito interessante que raramente acontece. Raramente. A gente chegar a um diálogo que nós vamos ter que tocar pontos assim que são fundamentais, né? Que é o seguinte, isso nós dizemos hoje. Tá. Julgando em retrospecto o passado. Eles não tinham essa pretensão que nós hoje problematizamos. E por que nós julgamos as coisas assim? Porque, na verdade, e aqui eu culpo um pouco Lutero, um pouco, pelo menos, ele coloca a consciência individual diante da Escritura como desnecessitada de mediações. Ou seja, o homem pode escutar Deus diretamente falando na Escritura. E o que acontece com isso? Isso tem muito a ver com o que filosoficamente depois fará Descartes. Quando no Cogito Moderno coloca a consciência individual como medida de todas as coisas. Intérprete de toda a realidade, não apenas da Escritura. Exato. Depois disso, o que acontece com Fichte, esse eu, ele passa a ser o critério de análise do universo, mesmo, como se o eu produzisse o universo. Kant, depois, vai dizer que eu não consigo conhecer a realidade. O número, a coisa em si é inacessível para mim. E, portanto, Deus só pode ser cogitado como um princípio de um axioma moral. Ou ontológico, metafísico, talvez. Ele exclui a metafísica. Para o Kant não existe a metafísica, é impossível. Ele tenta, né? Deus, ele está apenas numa linha de digamos assim, de regulação da moralidade humana. Depois vem o Hegel e joga essa instância do cogito moderno para o absoluto histórico. Então é na história que o absoluto se torna autoconsciente na consciência do homem. E é daí que aquele axioma veritas filia temporis, a verdade é filha do tempo, passa a integrar a teologia e os historicismos teológicos. Ou seja, parece que toda verdade teológica
ela é um decalque das delimitações históricas. Se for assim, nós estamos perdidos. Porque, inclusive, a crítica bíblica, ela parte desse princípio hegeliano, depois heideggeriano, etc. Aí nós vamos ter o Bultmann, Tillich, Schleiermacher, Schleiermacher antes, mas sim. um pouco antes. Vamos ter todos esses intérpretes da história da formação da escritura que vão fragmentar e não vai ficar nada. Ou o que vai ficar é apenas a intenção de um autor humano dentro do seu contexto histórico. Ou seja, a grande pergunta, e eu acho que é a pergunta que os concílios antigos, que os pastores antigos estavam tentando responder, é o que é mesmo? Ou seja, independentemente do sujeito, independentemente das minhas limitações históricas. A teologia moderna, desgraçadamente, ela abraçou o historicismo. Tipo teologia da libertação, no caso de nós católicos, ou a teologia, a Nouvelle Théologie, que é um ramo da teologia católica, é doente de historicismo. No sentido de que parece que num mundo moderno que já se explica sem Deus, para utilizar uma linguagem do Bonhoeffer, o mundo adulto, para esse mundo adulto, falar de Deus em termos sobrenaturais é bruxaria. Então nós temos que partir da ideia que Deus morreu e explicar não o mundo a partir de Deus, mas Deus a partir do mundo, a partir da história, a partir das nossas relações interpessoais. Eu quis fazer esse discurso para mostrar como esse tipo de pensamento, assim, que problematiza os dogmas e, por exemplo, a Nouvelle Théologie começa exatamente assim, com a história das fontes. Assim como fizeram com a Escritura, né? Problematizando a Escritura. Depois fizeram com os pais da igreja, problematizaram os pais da igreja. O que a gente vai fazer com isso é um procedimento de decomposição, e o tema da verdade em si nem sequer vai ser considerado, porque toda verdade, no fundo, é filha do tempo, do cogito pessoal que a vai formulando de acordo com as suas possibilidades, e aquilo que ele não pode dizer mais, joga para o mistério, e aí ninguém meio que consegue sair do lugar. Eu entendo isso, até porque dentro da tradição evangélica típica brasileira, a reação normal a toda a conversa moderna é de retroceder até um fundamentalismo, então, que é a tradição de onde eu venho, de fazer essa mesma crítica. Tipo o paleocristianismo, né? E lá para o paleocristianismo a gente isso popularmente é isso. Popularmente é isso. Acho que na teologia nem tanto, mas popularmente é isso. Agora, às vezes, o que me soa quando se faz essa crítica à modernidade é... Assim, padre, eu vou tentar popularizar, mas você vai entender onde eu tô querendo chegar, tá? Às vezes, quando a gente faz essa crítica à modernidade, o que me parece é que se faz um descarte do avanço se faz um descarte do avanço da reflexão epistemológica da modernidade, como se ela não tivesse produzido, dentro das suas limitações, além de toda essa deterioração, também elementos que nos beneficiam e que a gente se beneficia todo dia. Claro. Né? Então, é inegável que esse caráter subjetivo, racional, questionador, kantianamente crítico, produziu dentro das ciências naturais aquilo que permite que nós estejamos conversando numa boa com expectativa de vida de dizer, padre, talvez eu esteja errado e eu só descubro aos 70 e a gente vai estar conversando, mas eu tenho essa perspectiva de chegar aos 70, eu tenho essa perspectiva de chegar aos 80, porque a modernidade, dentro dos seus paradigmas epistêmicos, críticos e racionalistas, que tem uma série de problemas que o senhor apontou com eloquência, sabedoria e precisão,
Mas dentro desses limites, ela produz benefícios. E ela produz benefícios também, no meu entender, no meu entendimento, na discussão teológica. Exemplo do que eu quero dizer. A crítica bíblica tem problemas sérios. Mas com ela, a gente tem um texto crítico. Opa! Eu não diria só isso. Eu tô A gente partindo chega- do mais óbvio, mas é... A gente chega ao Sisleben do fulano lá, com maior probabilidade, o que me dá elementos de comentar o texto de uma maneira mais... Precisamente, mais robusta. Peguei o texto. Né? A gente Quando- pega o texto. Então, quando a gente olha para pais da igreja discutindo as diferenças entre os evangelhos sinóticos, elas existem, elas estão lá. Eles fazem a partir de um aparato racional crítico, que não conta com toda a articulação teórica do Kant e do Hegel, mas quando eles olham e tentam fazer as harmonizações, fazem o diatessaron, eles olham para essas diferenças, o que eles estão fazendo? Eles estão usando um aparato crítico no sentido de racional. Né? E eu diria até mais, do ponto de vista, por exemplo, da teologia da revelação. Os pais da igreja, muitos deles comentam a escritura desde uma perspectiva da dictatio Dei, do ditado de Deus, que é gritante. Parece que todos os detalhes mínimos são mecanicamente produzidos por uma inspiração de tipo estática. E hoje a gente sabe que isso é insustentável. Exato. Pronto, você chegou num exemplo muito bom. E aí o que eu quero dizer é, como eu vou pedir para o sujeito pensante que abra mão daquilo que veio a pensar, da sua condição de pensador a partir daquilo que ele recebe da realidade e das escrituras. Para mim, esse é o grande risco que a gente corre, e é óbvio que, abraçando o subjetivismo, a gente chega no que o senhor corretamente elucidou. A gente chega no ateísmo. Valeu por assistir até o fim. Se curtiu o corte, deixa o like. Isso fortalece o canal e leva o conteúdo para mais gente. E se ainda não é inscrito, já se inscreve e ativa o sininho para não perder os próximos.